Só que assim, eu me culpei por basicamente tudo. E eu fui atrás de todas as respostas. E na área de tecnologia, acho que o Espírito Santo ele agiu muito no algoritmo de me entregou vocês, me entregou tanta coisa. Tudo que eu queria ter a resposta, eu tive. Então eu tive a resposta sobre a questão da castidade, que eu já tô há mais de ano. E quando eu consegui entender o porquê que isso é importante, mudou minha vida completamente, né. Então o primeiro passo eu lembro assim, que eu falei: "Tá, deu errado, por que que deu errado? Ah, deu errado por conta disso, então deveria ter sido um relacionamento casto. Beleza, por quê?" Na minha cabeça era assim: como não está sendo, eu estou fazendo primeira coisa, ferindo a Jesus Cristo, me afastando dele e abrindo uma porta para o inimigo. Eu falei: "Então agora eu vou pegar tudo que tem na minha vida, eu vou fechar todas essas portas, uma por uma", fiz assim, tudo questão de hábito, tudo vocês imaginarem assim. Eu fui estudando, pesquisando, eu vou fechar todas as portas. E assim, é claro, a gente continua. Hoje, no máximo, ali, eu dou uma confessadinha nos venial aí. Tem coisas que a gente não consegue segurar às vezes, né. Ainda tem um defeito, assim, que é questão de julgamento, às vezes, que eu olho e falo: "Puta", sabe essas coisas? Não. Mas eu posso fazer uma pergunta? Pode? Alguma vez você já perguntou para Deus qual é a sua vocação? Não, não perguntei isso exatamente assim, não. Deveria perguntar, Vou fazer? porque você tem uma certeza muito grande que você tem que se casar. Quem te disse? É, eu vou perguntar isso aí. Pode ser que seja. E Uhum. aí Deus vai dizer: "É, realmente vai se casar com a fulana". Ou então ele vai dizer: "Não, não é para você se casar, é para você ser um celibatário". Ou não, são 3 estados de vida, né. Então você vai ser ou casado, ou padre, ou celibatário. Então eu acho que o primeiro passo nesse momento, você precisa ter certeza da vocação. Tendo certeza da vocação, vai ter certeza da onde eu tenho a minha vocação para poder fazer. E aí, vida que segue. Mas eu acho que esse primeiro passo, ele é fundamental a Mas é todos. importante, às Com a vezes alma as lavada, pessoas tá? se apavoram e falam É. assim: "Você freira? Que horror! Deus me livre e guarde, que horror!". Mas Já pensou a a pessoa tem que irmã Kênia? entender a pessoa tem que entender o seguinte: se a sua vocação é para ser freira, se a sua vocação é para ser padre, celibatário, ou seja uma pessoa que, para o casamento, você foi constituído para aquilo, você vai ser plenamente feliz fazendo aquilo. Eu entendo esse conceito. E Sim. É porque acabou-se. muita gente não entende. E a pessoa: "Que maluquice, eu, hein? Não, nunca nem descobri, não vou nem perguntar pra não saber". E é uma bobagem isso. Não, eu vou perguntar. Deus Hã? é amor, não tem por que ter medo É dessa isso, resposta. exatamente. Aí a pessoa fala: "Ah, mas se é uma vocação, então é ser padre. Caraca, aí eu não vou ter mais mulher, aí eu não vou ter mais nada, eu não vou ter aí eu vou ter que ficar casto pro resto da vida". Mas, meu amigo, se essa é a sua vocação, você vai ser 100% feliz assim. É E isso. se você não for para a vocação, você não vai ser feliz. É, É isso que as pessoas não entendem. Ou seja, nós voltamos ao ponto. O ponto é a base espiritual. sim. É dali que parte tudo. Ou seja, é do meu contato com o Senhor, da minha vida com o Senhor, é que Ele vai me dizer o que Ele fez para minha vida. Porque assim, eu não vou conseguir fazer um plano de amor melhor para minha vida do que aquele fez. Mas quando você perguntar, se a sua vocação for o matrimônio, e você sentir no coração que é o matrimônio, você vai dizer: "E onde está a mulher que o senhor fez Porque para ela mim?". já está viva. Concorda que ela não vai Sim, sim, nascer? sim, sim, sim. Ela não vai nascer, né? Eu tenho 36 anos. Pois é, já Então, pensou a diferença de é, 36 ela nascendo até ela crescer? Pô, é, não Não, dá. não, não, não. ela já está viva andando por aí. Não. Então, se a vocação é o matrimônio, ela também está por aí perguntando: e aí, senhor, cadê? Cadê? Onde é que está o meu? Sim, não, eu vou fazer isso aí. Depois eu vou retornar isso pra vocês, na hora que eu tiver a resposta. É. Mas olha, continuando assim, uma coisa que eu também quero construir nessa linha do tempo. Esse relacionamento ele acabou em novembro do ano passado. Quando ele acabou, igual eu falei, eu joguei essa culpa pra mim, porém eu fui buscar todas as respostas e realmente eu tive todas as respostas que eu precisava. Só que aconteceram algumas coisas. Eu aprendi com o Padre Carlos, que é meu diretor espiritual, a importância da liberação do perdão. E quando a gente fala perdão, não é, as pessoas imaginam, uma pessoa te ofende aqui, te xinga e você não consegue perdoar. Não é isso. No meu caso, não foi isso. No meu caso, foi liberar perdão pra mim mesmo. E eu não sabia que isso existia até então. Uhum. O que passou a acontecer quando o relacionamento acabou? Que eu me encontrei nesse fundo do poço. Eu comecei a ter pesadelo. Eu comecei a ver uma mulher de preto. Quando eu dormia, rezava tudo. E eu comecei a ver uma mulher de preto. Ela estava na cama, me esperando, querendo fazer coisa comigo. E eu lembro de um dia assim, eu parei, olhei assim, né? Ela estava na cama, eu abri a porta. Eu me imagino na cena, assim, é muito esquisito. Eu abri a porta, olhei.
Aí eu olhei assim, vai buscar Jesus. Ele tá doido te esperando, ele te ama também. Falei desse jeito, eu era meio abusado, sabe? Aí ela ficou muito brava assim. Aí eu acordei. Aí isso acontecia assim umas 5, 6 vezes. Eu falei, bom, vou buscar ajuda. Vou na igreja. Aí fui conversar com o Padre Carlos. Graças a Deus, diferente aqui em São Paulo, que ainda não consegui encontrar uma igreja, uma paróquia, que a gente tem essa atenção maior, lá é bem tranquilo. Então sempre chegava lá, não, vem cá, meu filho, daí sentava e conversava, escutava a gente, entendeu? Aqui o meu negócio é fast food, é meio express. Aí sentei com ele, fui conversar, aí ele me pediu pra eu explicar toda a história da minha vida pra ele. A história da criação, da infância. E uma das coisas que ele perguntou várias coisas que me fez ficar bem pensativo, assim, eu achei muito interessante, eu queria entender, assim, né, o que significa essas coisas que ele perguntou, mas deve ter um significado bem grande. Então, por exemplo, conta toda a história da sua vida. Aí contei tudo como foi a infância, todas as coisas que eu passei. Falou, por acaso você já sofreu algum tipo de abuso? Aí eu falei pra ele, né, eu tenho lembranças do meu aniversário de 3 anos de idade, que eu realmente tenho, e eu não lembro de nada disso. Se alguém tivesse encostado a mão em mim, eu saberia. Eu falei, tá, não, eu não tô falando só desse tipo de abuso, eu tô falando de abuso psicológico. Então, por exemplo, alguém da sua família já te ofendeu, já fez algo que te traumatizou muito, ou de repente questão de escola e tudo mais? Aí eu falei, isso aí teve um monte. Ah, tá, então você pode já começar a pensar, né, nessas pessoas e nessas situações. Eu falei, tá bom. Aí ele começou as perguntas. Ele falou, você já usou algum tipo de droga? Eu falei, não, nunca, pela minha criação, graças a Deus. Aí ele falou, você já teve relação homossexual? Eu falei, não. Você já participou de orgia? Eu falei, não. Aí eu fiquei pensando, por que será que ele me perguntou isso aí? Será que isso dá algum tipo de consequência ferrada? Aí fiquei depois raciocinando, deve ter alguma coisa dos demônios lá de Sodoma e Gomorra que encosta na pessoa ali e vai saber o que é isso aí, né? Aí tá. Aí ele foi e falou, vou fazer uma oração com você, oração de cura e libertação, e você vai fazer o seguinte, se você vê isso aí de novo, você vai dizer que a tua casa é a casa de Deus, que ela não tem que estar ali, ela não tem poder sobre você, demônio não tem poder sobre você, não pode fazer nada com você, e que o Padre Carlos mandou sair daí. Eu falei, tá bom. Aí fez a oração e falou, você vai lá no Santíssimo agora, você vai ajoelhar, você vai rezar, e você vai fazer o seguinte. Você vai pedir perdão pra ele por todas as coisas que você já fez que feriram ele. Você vai pedir perdão pra ele por todas as vezes que você feriu alguém durante a sua vida inteira. Se você não lembrar, você pede por todas essas pessoas, mesmo não lembrando o nome. E você vai pedir perdão pra ele por todas essas pessoas que um dia te feriram. Eu falei, tá bom. Aí, conforme eu falei, lá é vazio, será 3 horas da tarde isso aí. Aí fui lá. Eu tive o privilégio, tá tudo vazio assim. Ajoelhei e comecei. Passou o filme da minha história da minha vida assim na minha cabeça. Passou o filme. E chorei um monte. Aí uns 20 minutos depois entrou uma menina, ajoelhou assim, eu dá uma segurada, né? Aí depois ela saiu, foi rapidinho, aí continuei. Fiquei uns 45 minutos ali ajoelhado, rezando e conversando. Aí eu senti 2 coisas. Eu recebi 2 curas, né? Eu sempre tive um problema sério no joelho. Meus pais tentaram de tudo na infância, e natação, e palmilha, aquela coisa, e vi estralando e dor, aquela coisa toda. Aí tá, e a outra, essa foi uma das curas que eu recebi, que ele curou meu joelho. Então parou. Parou de estralar, parei de ter problema, parei de sentir dor. Depois até a minha fisioterapeuta, né, olhou assim e falou, o que você fez? Eu falei brincando, eu ajoelhei e rezei. Mas tá faltando isso na minha vida. Eu falei, para, tô falando. Aí eu contei pra ela essa história também. E a outra, realmente, eu senti a mão de Deus aqui assim, ó. Eu senti que tava tudo quebrado aqui, e ele foi colocando no lugar assim. Aí eu olhei assim. Então, depois disso, eu entrei mais ainda em tudo o que eu precisava fazer. Pra, em primeiro lugar, nunca ferir a Jesus. Depois, fechar essas portas pro inimigo. E depois, as fichas começaram a cair na minha vida. De tudo que aconteceu na minha vida. Tudo que eu vivi, tudo que já foi uma fonte de dor pra mim, tinha porta aberta pro inimigo. E eu tava longe de Cristo. Mas mesmo assim, eu lembrei de vários lances que eu senti que ele tava comigo. Ele nunca me desamparou. Por mais que eu estivesse longe, estivesse pecando, estivesse vivendo a vida como se não houvesse nada, eu sempre senti. Em vários momentos ele atuou na minha vida. E aí depois entrou, principalmente essa parte da castidade, e foi onde principalmente eu consegui aprender algumas coisas. Autoconhecimento, que eu nunca tive. Psicólogo nem conseguiu fazer isso aí. Não conseguiu. Tem a função dela, são importantes, não tô falando isso, mas não conseguiu. Autoconhecimento, amor próprio, conseguir prestar atenção em todas as situações da sua vida, nessa parte espiritual, igual a gente estava conversando. E é claro, mantendo o estado de graça. Então, assim, isso mudou completamente a minha vida. Por que eu tô falando assim, então? Porque eu sou muito detalhista. Eu consigo prestar atenção em todas essas diferenças que aconteceram na minha vida do antes e do depois. Eu nunca tinha tido até então, depois disso, uma boa noite de sono. Sempre tinha muita ansiedade, dormia mal, é aquela coisa.
eu comecei a dormir verdadeiramente. Então começa a acontecer aquela coisa assim, você deita pra dormir, aí você acorda, você fala: "Nossa, deve ser muito tarde". Você vai olhar, você dormiu 4 horas. O sono REM, aquele sono de verdade. Eu nunca tomei remédio. Eu nunca gostei de remédio. O diagnóstico está dado, né? Você tinha uma abertura clara ao pecado. O pecado entrou e entrou com tudo. E entrou, inclusive, com consequências. Consequências físicas, Sim. consequências espirituais. E um detalhe, não precisa ser uma pessoa que fazia orgias, que Não, estava na boca de fumo, para o pecado entrar. não. Isso que é porque às vezes as pessoas acham que é só nesses casos extremos, mas não. Então, mas o pecado contra a castidade é um dos que mais abrem essa brecha para o inimigo. Então você vê, quando você arrumou e o padre fez o diagnóstico correto, ele fez uma oração de cura e libertação. Você precisava disso, né? Quer dizer, acho que todos nós precisamos. Cura e libertação ao longo da vida toda, especialmente nós que trabalhamos muito com a parte espiritual. Quando consertou, você conseguiu perceber que consertou inclusive o seu físico, Sim, porque consertou o joelho. certo. E nós não estamos falando aqui de uma coisa impossível, não. O Senhor conserta mesmo. Até porque o joelho podia ser consequência de alguma coisa que você vivia, porque existe uma coisa, muitas vezes a gente somatiza e aparece no corpo muitas coisas que a gente está sentindo que a gente não tem ideia. Sim, Agora, eu sou de formação psicóloga, né? Isso acontece muito. A pessoa, e você tem toda a razão, que Deus é o melhor, dá um baile em todos os psicólogos que existe, faz o que nenhum psicólogo consegue fazer. Então, assim, muitas vezes a gente tem coisas que a gente sente. eh, Quer ver uma coisa? Muitas pessoas têm artrose, e artrose é falta de perdão. Você não conseguir perdoar. Tem muita gente que não consegue perdoar. Então, o corpo sente, a gente é corpo, alma e espírito, está tudo unido.